Quem achou a palavra do Senhor, da glória a Deus? Glória a Deus. Ezequiel capítulo 37, no versículo 1, que diz assim. Glória a Deus. Que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre ele e cresceram a carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numerosos. Amém? Glórias a Deus. Meus amados, vou tentar ser mais sucinto, mais breve possível, para tentar descrever esta palavra que o Senhor nos traz hoje. Quem aqui já ouviu falar, já pregou, já leu sobre o vale de ossos secos? Todo mundo. Mas preste atenção, porque talvez nessa noite Deus traga um entendimento diferente desta palavra. Amém. Pois a própria Bíblia diz que esta palavra se renova a cada manhã. Então, cada vez que eu trago esta palavra, que a pastora traz essa palavra, que você lê esta palavra, ela vem para você de uma forma diferente, que a tua alma, o teu espírito está precisando. Mas para falar desses ossos secos, que muitas das vezes as pessoas já entram logo, eu quero explicar o porquê desses ossos secos. É do entendimento de alguns aqui que o povo de Israel, que tinha as 12 tribos de Israel, uma certa vez ela foi dividida. Quando Salomão morreu, então foi 10 para um lado e 2 para o outro. 10 daquelas 12 tribos foi para Samaria, ficar lá com os samaritanos, e fizeram tudo o que desagradava a Deus. Se misturou com aquele povo, deitaram com mulheres que não era permitido deitar, que não era da tribo, e começou a adorar também os seus ídolos e os seus deuses. Já os outros dois, que foi Judá e Benjamim, foi para outra banda do norte, ficou conhecido como tribo do norte, que era o povo de Judá, e habitou em Jerusalém, morou ali, e se fizeram um grande povo. Mas também essas duas tribos se corromperam, fizeram o que desagradava ao Senhor e pecaram contra Deus. Mas Deus havia usado seus profetas, Jeremias, que Jeremias foi um profeta antes do exílio, antes do cativeiro. Usou todos os seus profetas que havia naquele tempo para profetizar e dizer para aquele povo que era para se arrepender, para voltar para o Senhor, porque senão Deus viria sobre eles, iria permitir que o castigo viesse sobre a vida deles. Mas aquele povo não deu ouvido, estava imerso nas suas prostituições, buscando aos seus deuses, fazendo tudo que desagradava a Deus e agradava o seu corpo, a sua alma.
muitas pessoas se encontram dessa forma hoje. Quando nós levamos a palavra, não querem, porque se acham bem aonde estão, como estão, fazendo aquilo que agrada o seu corpo, a sua carne, e sabe que se vier para a igreja, vai ter que mudar a vida, vai ter que seguir um caminho diferente, vai ter que renunciar a algumas coisas, e o corpo, a nossa carne, ela não quer isso. Nós que somos evangélicos, que já estamos com Jesus, sabemos muito bem que não é fácil permanecermos de pé. Todos os dias nós lutamos, todos os dias tem uma luta para nós enfrentarmos, mas isso é ser cristãos. Nós lutamos para estar na presença do Senhor, e Deus, Ele vê, contempla e nos abençoa com todas as sortes de bênção. Amém? Então, no ano de 721 antes de Cristo, porque quem conhece a Bíblia sabe que antes de Cristo, o ano vem decrescendo até chegar em Cristo, e depois de Cristo vem aumentando. Então, no ano de 721, essas duas tribos ainda estavam juntas, mas depois se separaram. Mais tarde, no ano de 605, a primeira parte de Israel é levada cativo. Os sírios invadem a Samaria e levam todos presos para a terra deles. Um século depois, as outras tribos do norte também é levada cativo. Deus permite que Nabucodonosor venha da Babilônia, tome o povo cativo e leve preso para a Babilônia. Então aquele povo se viu agora nas mãos do inimigo, sem a sua terra, sem a sua pátria, fora dos muros de Jerusalém. Pois a Bíblia nos diz que por 3 vezes Nabucodonosor veio contra a cidade e a sitiou. Jeremias nos descreve aqui no capítulo 52, que Babilônia, o rei Nabucodonosor, fechou um cerco naquela cidade, que durante 3 anos eles ficaram ali em volta dos muros de Jerusalém. Pense, durante todo esse período, um povo, se chegar hoje aqui, acontecer alguma coisa, o povo cercar aqui a igreja, de modo que não possamos sair. Agora, talvez estejam todos de barriga cheia, tem água para beber, mas vai passando o tempo, a fome vai apertando, a água também, e aí começa o desespero entre aqui. Nós vimos aí a questão dos caminhoneiros, mais ou menos desse jeito. E o povo ficou ali preso na cidade, dentro dos seus muros. O muro era intransponível, o povo não conseguia passar, o exército não conseguia passar porque o muro era extenso. A cidade era fortificada, o exército estava por dentro dos muros, mas o exército do inimigo estava aí fora, então eles não poderiam sair e ninguém poderia entrar. Mas diz a palavra do Senhor aqui em Jeremias, capítulo 52, em versículo 7, que o povo conseguiu passar, arrombar o muro e passar por entre uma fresta, um buraco do muro, entrar e sitiar aquela cidade. O exército inimigo conseguiu entrar naquela cidade, e diz a palavra do Senhor que Nabucodonosor tomou aquele povo cativo e levou na primeira vez embora os príncipes daquela cidade, nos quais estavam também Misael, Ananias, Daniel e Azarias, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Levou para Jerusalém toda a família real, vamos assim dizer, os príncipes daquele lugar. Da segunda vez, porque esse foi no ano de 605, mas depois, em 587, ele voltou. Só que desta vez, ele levou todos os levitas daquela cidade. Quem é levita aqui? Levanta a mão. Amém. Tem alguém aqui que limpa a igreja? Então todos são levitas. Porque hoje nós conhecemos levitas só como cantores. Mas levita era todos aqueles que cuidavam do templo do Senhor.
que limpava, que cantava, que cuidava ali de todos os utensílios da casa do Senhor. Sacerdote também era da tribo de Levi. Quem lembra disso? Então todos eram levitas. Então vocês são levitas. Amém? Todos são levitas. Cantores ou quem faz a obra de Deus aqui na casa do Senhor são levitas. Então levou todo este povo embora. No meio dos levitas ali tinha os cantores, tinha as pessoas que cuidavam ali das coisas, tinha pessoas que sabiam fazer alguma arte, tinha algum dom. Tinha algo especial que servia na casa do Senhor. E levaram. Nesse meio diz a palavra do Senhor que foi Ezequiel. Por quê? Ezequiel, aqui nós vimos ele como um profeta. Mas quando vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 1 de Ezequiel, nós vemos que Ezequiel, ele era da linhagem sacerdotal, ou seja, ele estudava para ser um sacerdote. Então ele estava no meio daquele povo que foi levado para a Babilônia. E pela terceira vez, Nabucodonosor volta à cidade, só que desta vez ele não leva mais ninguém. Ele largou lá os pobres, aquele que não tinha condições nem de se manter. E neste meio desses pobres ficou o profeta Jeremias. Porque hoje em dia profeta tem que andar todo bonito, sapato lustrando a ponta, virando, aquelas calças bem apertadas. O profeta hoje tem que ter um carro, tem que ser bem recebido, mas o profeta naquela época não tinha nada. Até mesmo porque quando Deus dizia assim, saia daqui e vai para lá, ele ia. Nem família o profeta tinha. Ele tinha que obedecer à obra do Senhor. Se nós formos olhar Isaías, a Bíblia diz que Isaías andou nu por quase 3 anos pregando a palavra do Senhor. Nu. Mas o profeta ficou, Jeremias. E quando Jeremias ficou lá, diz a palavra do Senhor que Nabucodonosor com o seu exército queimou a cidade. Derrubou os seus muros, o muro que era a glória de Jerusalém. Derrubou o templo, destruiu aquele templo que Salomão havia feito para a glória do Senhor Jesus e aonde eles adoravam a Deus. Tocou fogo em tudo. E Jeremias então, se distanciando um pouco, subindo, olhando e vendo a cidade pegar fogo, tudo ali destruído, então Jeremias declara em Lamentações, capítulo 5. Jeremias capítulo 5, versículo 16. Lamentações, que diga, perdão. Isso. 5, 16. Quando ele vê a glória de Israel destruída, a cidade destruída, o povo levado cativo, a cidade pegando fogo, então ele olha e diz: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Ele sabia, pois ele havia pregado muito sobre isso. Ele havia profetizado muito para que o povo voltasse, para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos. Hoje em dia nós encontramos pessoas na rua levando o evangelho, nós mesmos falamos de Jesus para as pessoas, mas eles não querem, eles rejeitam, eles acham isso uma bobagem, eles acham isso ruim, porque eles não querem se submeter a servir a Deus. Não querem voltar. Muitas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor não têm vontade de voltar. Outros até têm, mas não têm forças. Jeremias avisava, Jeremias profetizava, Jeremias pregava, Jeremias foi preso. Tudo por causa da profecia da palavra de Deus, mas o próprio rei não queria ouvir. E o povo foi levado cativo. E então, a primeira leva de prisioneiros foi para dentro da cidade. E foram os príncipes que serviam diante do Senhor. A segunda leva ficou do lado de fora dos muros da cidade de Babilônia, aonde nós lemos lá em Salmo 37, que os babilônios, os soldados, pediam a eles
que cantasse, que entoasse um cântico de Sião. Mas ele diz que como cantaria, como entoaria um cântico de Sião, se estavam tristes. E então eles sentaram, penduraram as suas harpas, seus instrumentos de música, penduraram e sentaram, entregaram o jogo. Meus queridos, para nós sentar ou se levantar pode ser uma coisa simples, mas para o povo de Israel, quando você vê escrito na palavra, na Bíblia, dizendo que eles se assentaram, isso quer dizer que Israel entregou o jogo. Porque sentar e levantar para Israel significa levantar, assumir a posição. Sentar, entregar o jogo. Levantar, seguir aquilo que Deus preparou para a vida dele. Sentar, se entregar, se esmorecer, não fazer, decidir não fazer ou não exercer o que Deus tem para fazer na sua vida. Se nós formos olharmos no capítulo 2 de Ezequiel, no seu capítulo 1, vamos ver que Deus, quando chama Ezequiel para o ministério da profecia, que ele era sacerdote, quando Deus chama para o ministério da profecia, o que é que Deus fala para ele? Levanta-te e põe de pé, que eu falarei contigo. Ele estava junto com o povo, eles estavam assentados. Eles não queriam exercer o seu ofício. Estavam tristes. Quantas pessoas, quando acontece alguma coisa na sua vida, até um parente morre, perde o emprego, ou algo semelhante, ele entrega aos pontos, ele diz: eu não vou mais, eu não quero mais, o Senhor não olha mais para mim, foi-se a glória de Deus na minha vida, o Espírito Santo não está mais na minha vida, eu não vou fazer mais nada. Entrega os pontos, se entrega, e não quer mais exercer o ofício. Eu vou sair do grupo, eu vou sair da frente desta obra, eu não quero mais, porque está decepcionado. Semana passada, alguém próximo a mim, eu ouvi várias palavras dessas. E eu tive que trazer uma palavra da parte de Deus para ela, porque estava desesperada. E por incrível que pareça, foi por causa de família do seu marido. Ela queria entregar os pontos, dizer: não dá mais. Eu não vou fazer, eu oro, eu jejum, eu faço campanha e não vejo acontecer nada, acabou. Muitas pessoas fazem isso. E aquele povo naquele dia fizeram isso. Eles não queriam louvar. Eles não queriam adorar. E se assentaram. E aí Deus fala para Ezequiel: levanta-te, põe de pé, que eu falarei contigo. Se nós formos lá para o Novo Testamento, quando Jesus traz a parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo foi que havia gastado tudo, já não tinha mais nada, que ele parou e pensou que na sua casa ele não estaria passando fome, nem que seja a comida dos porcos, ele estaria se alimentando. O que foi que ele disse? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele estava prostrado. Ele tinha entregado, tinha largado tudo para viver a vida dele. E muitas pessoas têm feito isso. Quem está entendendo diz amém. Amém. Isaías chega a profetizar no capítulo 60, versículo 1. Levanta-te. E respondesse. Isaías estava profetizando para o povo de Israel. Levanta-te. Ou seja, para Israel, o sentar, o estar sentado, o estar prostrado, é entregar tudo. E o levantar é se levantar para fazer a vontade de Deus. Amém? Amém? Glória a Jesus. Então o povo estava ali, triste, à beira do rio. E enquanto eles estavam ali, eles lamentavam, choravam. Quando eles lembraram da glória de Jerusalém, da glória do que eles viviam, da fartura que era e hoje até é em Israel. E agora eles estavam passando fome, estavam nas mãos do inimigo. E a eles então, acredito que eles lembraram da palavra que Jeremias, lá mesmo em Lamentações, em capítulo 5, versículo 29, 3, 29,
põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E então eles começaram a se sentir um nada, começou a se lembrar que a cidade havia sido destruída, os muros tinham sido destruídos, o templo destruído. Naquele momento eles perceberam que eles haviam perdido as 3 coisas mais importantes para a vida deles. Em primeiro lugar, nós vemos que os muros foram destruídos. Quem pode dar glórias a Deus? Depois eles viram que o templo foi destruído. E para piorar, a arca do Senhor, que era a presença de Deus, foi levado do meio deles. Quando Israel perde os muros, quando eles perdem o templo, perde a adoração. Quando perde a arca, perde a presença de Deus. Quando perde os muros, perde a proteção. Quantas coisas que para e pensa assim, Senhor, antes era tão bom, era tão maravilhoso, eu sentia a tua presença, sentia o teu Espírito Santo, o Senhor falava comigo, era tão gostoso estar na tua casa, mas hoje não estou mais desse jeito. E aí começa a se perguntar, falar, se lamentar. Foi o que aquele povo fez. E quando eles estavam assim, então eles disseram, eis que os nossos ossos estão secos, sequíssimos, sem a presença de Deus, sem o Espírito do Senhor na nossa vida. E então, Deus levanta Ezequiel para profetizar este povo, porque neste momento, o povo já havia se arrependido, o povo estava chorando, estava lamentando a perca. O povo agora estava reconhecendo o seu erro, a sua falha, reconhecendo que havia largado ao Senhor e que precisava de Deus na vida deles. Então Deus levanta Ezequiel e manda profetizar. Na verdade, a profecia do vale de ossos secos não é uma coisa literal, é uma profecia. Ele teve uma visão ilustrando Israel caído, Israel ali prostrado diante do inimigo, se sentindo secos, vazios, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo na vida deles. Eles não tinham onde adorar. Eles não tinham a presença de Deus. Eles não tinham nenhuma proteção, pois estavam no meio do inimigo, na cidade inimiga, sofrendo com o inimigo. Muitas pessoas se encontram hoje sofrendo. Muitas pessoas se encontram hoje passando por momentos difíceis, terríveis. Mas Deus tem algo para fazer na sua vida ainda hoje. Então, Deus diz para Ezequiel, profetiza, filho do homem. Mas eu quero voltar e ler de novo aqui o versículo 30, capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo 2, que diz assim, e me fez andar ao redor deles. Esse me fez andar ao redor deles é interessante, porque ali tinha um vale de ossos, tudo seco. E Ezequiel é bem claro quando ele diz sequíssimos. Ou seja, já havia muitos anos, muito tempo aquele povo. E o Israel passou 40 anos preso, exilado. Então havia muitos anos aqueles ossos ali secos. Então eles estavam sequíssimos. Seco a gente sabe que sem vida, sem líquido, sem umidade, totalmente seco, sem água, sem nada. Não era o vale que estava seco, eram os ossos que estavam secos. E aqueles ossos representavam Israel. Então, vem aí a questão, por que Ezequiel anda em volta do vale e não por cima dos ossos? Porque Deus não chamou você nem eu para pisar ninguém. E ali significava Israel.
e não te chamou para pisar. Deus me chamou e te chamou para levantar. Então Deus fala com Ezequiel, anda ao redor. E ele anda ao redor do vale. E aí, ele diz, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. O homem e a mulher, quando não tem a presença de Deus, ele fica seco. Seco, seco, seco. E aquele osso seco, ele está mais fácil quebrar do que ele antes. Quando você não tem a presença de Deus, você está mais fácil se quebrar do que quando você tem a presença de Deus. E ele estava ali, diante daqueles ossos sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Interessante Deus fazer esta pergunta para o profeta. Será que ele não sabia que Deus poderia fazer tudo isso? Ele era da linhagem sacerdotal. Ele vinha acompanhando toda a história de Israel e sabia o que Deus havia feito, o que Deus era capaz de fazer. E Deus pergunta, acaso poderei eu reviver esses ossos? Mas lembra que eles estavam assentados e tinham entregado os pontos, não queriam fazer mais nada? Era uma pergunta para aquele homem, se ele ainda cria, se ele acreditava que Deus podia fazer alguma coisa na vida dele, ou na vida do povo. Muitas pessoas se encontram hoje assim, não tem mais fé, não acredita que Deus pode mais salvar o seu esposo, não acredita que Deus pode salvar mais a sua esposa, não acredita que Deus pode salvar o seu filho, o seu parente. Diz, ali não tem mais jeito não. E até mesmo deixou de lutar por aquela pessoa. Deixou de lutar pelo seu cônjuge. Deixou de lutar pelo seu familiar. Porque você já lutou, e chegou à conclusão de que não tem mais jeito. Não tem mais solução. Talvez Ezequiel tivesse com esse sentimento, e aí Deus faz essa pergunta, será que eu posso fazer isso? Ezequiel, Senhor, tu sabes. E aí ele diz, profetiza. Profetiza, ó filho do homem. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Nesta visão, dentro desta palavra, quem é você? Você é profeta ou você é osso? Você é profeta ou você é osso? Reflita aí. A profecia acontece em 3 esferas. A profecia tem o dom da profecia, onde Deus toma alguém e fala através do dom da profecia. Nós temos esta profecia, que é a palavra de Deus, e tem a profecia que Deus fala conosco em espírito. Você pode proferir palavras de bênção a favor do seu irmão, da sua irmã, do seu parente. Você pode chegar e dizer, eu profetizo na minha casa a bênção, eu profetizo na tua vida a saúde. Você é um profeta de Deus. Você pode profetizar. Deus já falou com você, Deus já tocou no seu coração, Deus já mandou que você abrisse a boca e profetizasse para a sua família bênção, que você profetizasse para a sua família salvação, que você profetizasse para a sua família saúde. Você tem feito o papel de profeta? Ou você está na posição dos ossos secos, sem a presença de Deus? Quem é você nessa noite? Israel, irmãos, pecou muito contra Deus. Teve muitos avisos, mas se endureceu o seu coração. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 29, versículo 29, que o homem, muitas vezes repreendido, endurece a cerviz,
Será quebrantado de repente sem que haja cura? Quem sabe o que é cervix? Aqui não é uma palavra qualquer, aqui tem um significado. Quem tem aí no seu corpo a cervical? Faz parte de que a cervical? Da coluna. A cervix é essa parte que você faz isso. O homem que muitas vezes endurece a cervix, olhar para Deus, será quebrantado de repente sem que haja cura. Não olha mais para Deus, não faz mais a vontade do Senhor. O porco, ele tem a cerviz dura. O porco, ele não olha para cima. Então, quem endurece a cervix é igual ao porco. Não glorifica a Deus. Então, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado sem que haja cura. Foi o que aconteceu com Israel. Em Gálatas capítulo 2 e versículo 20, a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, uma palavra de reflexão neste dia, neste culto, em favor da família. Gálatas 2:20, meu horário já terminou. Diz assim: logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando o apóstolo, ele declara isso, ele diz que não é a vontade dele, mas agora é a vontade de Deus na vida dele. E você tem que fazer isso também. Você tem que trazer a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero declarar nesta noite que você é profeta. E você vai profetizar na sua casa. Você vai profetizar na sua família. O Espírito de Deus vai te levar a profetizar salvação. O Espírito de Deus vai te levar a profetizar cura. O Espírito de Deus vai te levar a profetizar salvação para a sua família, para o seu parente, para o seu familiar, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo. Você vai chegar em casa e vai profetizar portas abertas de emprego para a sua família. Você vai profetizar bênção para a sua família, porque você é profeta e Deus te chamou para profetizar. Deus já te deu autoridade. Jesus disse que você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. As tuas mãos são abençoadas. Você vai levantar as tuas mãos e vai profetizar que o inimigo vai sair da tua casa. Você vai levantar as tuas mãos e vai profetizar. Aleluia! Que a vida daquela pessoa que está lá nas mãos do inimigo vai mudar, porque Deus vai operar o milagre na vida desta pessoa. Se coloque na posição de profeta nesta noite. Não seja osso seco, mas seja um profeta que tenha a palavra de Deus nos seus lábios. Abra a tua boca e fala. Se você hoje jogou a toalha, se você está prostrado, se acha que não tem mais jeito, hoje eu te digo que Deus já está mandando você profetizar. Levanta, mulher de Deus, levanta, homem de Deus, e profetiza para o teu lar, para a tua família, para o teu casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Nesta mensagem, irmãos, quando nós lemos ela toda, nós aprendemos 4 coisas. Já é o final, para terminar, já passou, já acabou o meu horário. Nós aprendemos ali, nós vemos o movimento dos ossos. Deus já está começando a movimentar o seu coração. Deus já está começando a movimentar na tua vida. Nós vimos ali um milagre, porque vim tendões, vim carne, vim pele sobre os ossos que estavam sequíssimos.
é milagre de Deus. O milagre vai acontecer na tua casa, o milagre vai acontecer na tua família. Eu estou profetizando isso na tua vida. E quando vem sobre aquela carne, aqueles nervos, a pele ali significa um revestimento. Está revestindo a sua vida, está revestindo com o Espírito Santo, está te revestindo nessa noite para você se levantar. Aleluia. E no final de tudo nós vimos que ali havia ossos secos, mortos, sem vida. E nós vimos ali a vida chegar para aqueles ossos. Nós vimos ali se levantar um exército vivo. Não foi marionetes, foi um exército vivo. A vida. E eu profetizo vida para a tua vida. Eu profetizo saúde, eu profetizo todas as bênçãos de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham aprendido com esta palavra. E que o próprio Deus, o próprio Espírito, possa falar mais forte e profundamente em vossos corações. Amém? Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Quem achou a palavra do Senhor, da glória a Deus?